Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula do método Kleber Sampaio. E hoje nós estamos aqui ao vivo com alguns estudantes. Nós temos aqui o Arthur, Guilherme, Isabelle, Kerlon, Lara, Mariana, Rainara, que acabou de chegar, e Sara Fernanda, que é a nossa convidada, que é da turma dos sábados. Eu acho que ela está adiantando aqui o conteúdo, porque sábado acho que ela deve aproveitar o feriado. Inclusive, é importante dizer para vocês que semana que vem é um feriado, mas que no Brasil, esse feriado ele é vivido geralmente antes do feriado acontecer. Só é feriado na sexta-feira. É um feriado católico, mas que todo o Brasil abraça, porque quando é feriado a gente não quer saber de qual religião vem, né? É um feriado cristão, e o feriado, na verdade, minha gente, é na sexta. Mas o Brasil, né, como tem, assim, mais de 50% de pessoas católicas, o que é que acontece? Esse feriado, ele é vivenciado há muitos anos. Eu acho que não vai sair do calendário oficial de feriados no Brasil. Então, como é que vai ficar a semana que vem as nossas atividades? Nós vamos ter atividade online? Sim! Deixa eu passar para você que está assistindo gravada essa aula, para você que está assistindo ao vivo. É muito importante também registrar que essa aula ela foi feita para ser dada e não para ser gravada, porque é uma aula que acontece de forma remota. Não é uma aula em EAD, é uma aula que tenta simular um momento ao vivo, né, um momento presencial com os estudantes que estão aqui, em algum momento vão interagir, tá? Olha a notícia que eu tenho para vocês. Estão preparados, minha gente? Prepara o coração. Rainara chegou depois. Rainara, eu tenho uma notícia para dar a vocês e vocês vão ficar muito ansiosos. Veja, semana que vem acontece o nosso primeiro simulado de redação. Comemorem aí na casa de vocês. Eu sei que vocês estão aí gritando de emoção. Calma, não precisa chorar, não precisa se emocionar, que eu vou explicar como é que vai ser, certo? Vou deixar vocês tranquilos. Ai, Nara, mulher, que cara é essa? Eu vou deixar vocês tranquilos. Por quê? Esse simulado, quem vai simular a situação de prova é você mesmo. Ele vai ficar disponível a partir das 19 horas online e você vai ter até as 21 horas, 21h30, para enviar para a plataforma. Kleber, não consegui enviar, não tem problema. O importante é que você teste o seu tempo. Já que vocês são do online, o simulado vai ser online. Kleber, você vai ficar na câmera monitorando a gente? Não, você mesmo vai se monitorar. Se não der para você fazer no momento do simulado, o que seria muito importante, porque eu vou ficar esperando receber essas redações, você vai cronometrar 2 horas e 30 minutos. Pegar um espaço aí da sua casa, silencioso, no momento que você possa fazer, e eu quero que você teste tempo. Pode sim, Rainara, pode vir. E aí eu quero que você teste tempo. Se liguem, esse simulado é para testar tempo. Eu quero que vocês vejam quanto tempo vocês estão levando para fazer um rascunho, passar a limpo, sem pesquisa e sem consulta. Oxi, e como é que vai ser isso? Eu vou fazer com vozes da minha cabeça? Não. Veja, vou deixar tudo pronto na tua cabeça. Vou te dar aqui várias referências Vou te dar várias referências, pois está muito grande, por isso que a gente precisa treinar vocês, Rainara. A gente precisa treinar vocês para esse tempo ser reduzido. Eu não quero saber de eficiência textual. Lógico que eu vou corrigir os textos de vocês, mas eu quero saber de tempo. Todo mundo, quando terminar, a redação vai colocar lá embaixo quanto tempo você fez. Se você não conseguiu em 2 horas e 30, não tem problema. A gente tem um ano todinho para treinar. Mas eu preciso treinar vocês. Quando a gente fala em simulado, é uma tentativa de simular a situação de prova que vocês vão ter no dia. Nesse momento, eu só quero simular tempo. Eu quero começar a treinar vocês para tempo. As redações que vocês me mandam semanalmente, vocês ainda não precisam ficar com essa agonia de tempo. Vocês vão testar nesse simulado. Agora, olha como vai ser bom. Vê que coisa delicinha eu vou deixar para tu. Se liga aqui.
Essa semana, o tema da semana e todos os temas que eu já pedi agora ficarão abertos de hoje até o domingo de Páscoa. É o chocolate que eu vou te dar de presente. Eu ainda não atualizei todos os temas. Oxente, olha, a partir de hoje, tu vai poder atualizar. Ah, mas eu tô na escola e na escola tem aula até terça-feira, mas tu tem quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Ah, mas a minha escola vai até quarta, mas tu tem quinta, sexta, sábado e domingo para atualizar? Ah, mas eu tenho outras coisas, mas redação também é importante na tua vida? Repara, tá? Adoro o verbo reparar, que eu acho que ele vai mais profundamente do que olhar. Repara aqui. O tema dessa semana que os senhores e as senhoras que estão assistindo vão ter para fazer e enviar para a plataforma, que é um tema que a gente vai pedir toda semana, é esse tema aqui, ó. Presta atenção. Caminhos para conter os impactos provocados pelo lixo urbano no Brasil. Aí eu pergunto a vocês, é uma pergunta muito fácil que eu vou fazer agora, mas eu quero que todo mundo escreva para fixar no seu juízo. Qual é o eixo desse tema? É o eixo o quê? Diga aí para mim. Escreva no chat para os seus dedos funcionar. Abra seu áudio e me diga. Esse tema de redação, ele se enquadra em qual eixo? Bora, eu quero todo mundo escrevendo. Quem não escrever, a caneta vai estourar no dia do simulado. Meu Deus, eu me molhei todinha. Ei, só tem 4 pessoas aqui não, mas vamos lá. Estão todo mundo aqui dizendo que é meio ambiente. Acerta! Eita, que povo sabido! Isso mesmo, minha gente. O eixo dessa proposta de redação da semana é o eixo meio ambiente. Só lembrando a vocês que meio ambiente só caiu na redação do Enem 2 vezes. E a última vez foi em 2008, ou seja, faz tempo que só a gota. O que é que a gente espera? Que meio ambiente seja o tema dos próximos anos, ou até desse ano. Por quê, Kleber? Porque faz tempo que caiu? Não. Porque é uma pauta importante de ser discutida. Foi o que aconteceu no Brasil ano passado, um evento importantíssimo para discutir políticas de gestão ambiental. Me digam aí qual foi o evento? Hein, minha gente? Qual foi o evento? Foi a farofa da GK? Foi qual o evento que aconteceu ano passado? A farofa nem aconteceu. A COP30, muito bem, Juan. Foi a COP30 que aconteceu o ano passado. E foi um evento ambiental, onde foi discutido isso mesmo, Sara. Foi discutido várias pautas ambientais e acredito eu ser hoje um eixo importantíssimo para ser discutido. Porque quando se fala de meio ambiente, envolve tanta coisa, né? Envolve guerra, envolve os impactos que isso causa, principalmente na população que vive em áreas mais periféricas. Porque quando a gente vê assim, né? Chuva, deslizamento, enchente, quando você vai verificar, isso sempre acontece nas partes das cidades, nos lugares mais periféricos. Agora, olha o presente da tia, tá? Não precisa se emocionar, não precisa me agradecer, que eu sei que eu estou sendo ótima com vocês. Qual é o eixo do tema da redação do simulado? Adivinhe, meio ambiente. E aí, o que é que eu vou fazer? Hoje a gente vai trabalhar alguns repertórios para essa redação sobre o lixo, mas esses repertórios, eu chamo eles de repertórios funcionais, tá? Olha, não saia daqui dizendo não, viu? Arthur, Juan, Guilherme, Isabelle, Kerlon, Lara, Mariana, Rainara e Sara. Sai daqui dizendo que a professora fica ensinando repertório coringa, não, que quem vai coringar é você de raiva, porque eu vou puxar seus cabelos. Odeio esse negócio de repertório decorado. Porém, quando se fala de eixos, existem repertórios que são funcionais, que vocês vão poder utilizar. Vocês vão poder utilizar em vários temas de redação de meio ambiente. Não é que você vai pegar o livro Utopia e enfiar em todo o tema de redação. Não. São repertórios por eixos que você vai poder usar em várias redações do mesmo eixo, certo? Como essa semana a gente vai falar sobre lixo, e aí toda semana eu vou tentar ter o cuidado de deixar vocês tranquilos em relação a sinônimos, porque eu fico com muito medo de vocês irem para aquele site Sinônimos, que não é um site ruim,
Mas, quando se fala de linguística do texto, nem toda palavra é um sinônimo perfeito. Existem palavras que não são sinônimos de outras quando se fala do contexto social e cultural. Como a gente falou semana passada, né, que às vezes a linguagem, ela atende a uma necessidade social. Quando a gente usa, por exemplo, o pronome neutro, que não é reconhecido na gramática, que não é reconhecido dentro da língua portuguesa, quando a gente faz esse uso, a gente faz mais um uso por uma necessidade social do que uma necessidade gramatical. Você está respeitando um determinado grupo. Quando você usa, por exemplo, termos como capacitismo, você usa porque é uma necessidade social da língua. Então, quando a gente fala de lixo, você for procurar nesse site, você vai encontrar muitos sinônimos, mas nem todos vão se encaixar naquilo que você quer dizer. Então, para começar, a nossa pauta voltada para lixo, tá? A gente vai falar de lixo. Eu quero que os senhores e as senhoras já se preparem para repetir várias vezes o termo lixo. Agora, cuidado. Primeiro, você não precisa ficar endoidando, achando que se você repetir demais a palavra lixo, sua redação vai ficar ruim. Você tem que ter bom senso. Não dá para fazer uma redação sobre lixo sem falar a palavra lixo. Dentro de um texto de 30 linhas, é aceitável que você use até 6 vezes o mesmo termo. Porque não tem como você falar de guerra sem repetir guerra, guerra. Não tem como você falar de lixo sem falar lixo, lixo, lixo. Só que você vai ter o cuidado de nem usar essas palavras muito próximas no mesmo período e não usar mais de 2 vezes no mesmo parágrafo. Mas, em alguns momentos, vocês vão precisar substituir, certo? Para não ter que repetir. Então, anote aí, crianças. Cléber, você manda esse material depois. Homem, deixe de preguiça, pegue sua caneta e vá anotar, que quando a gente anota, a gente grava aqui. Não, Clébia, eu tiro foto. Tu vai levar a memória do teu celular contigo no dia do Enem? Escreva. Pegue o lápis e a caneta aí e deixe ser podre de preguiça. Vai escrever. Palavras que vocês vão poder substituir nessa redação, tá? Sinônimos para você usar nessa redação quando você precisar repetir a palavra lixo. Agora, veja bem, não deixe de retomar lixo, pelo menos na conclusão e na introdução, que é para o corretor saber que você está falando realmente de lixo. Nos outros parágrafos, se você pode falar lixo, mas se você for repetir, você pode usar resíduos urbanos. Por quê? Se a gente está falando, ó, deixa eu voltar aqui, que daqui a pouco vocês copiam. Ó. Caminhos para conter os impactos provocados pela produção de lixo urbano, tá? Então, a gente vai poder falar de vários tipos de lixo, mas urbano. Então, como a gente vai falar de lixo urbano, resíduos urbanos pode ser um substituto muito funcional para a palavra lixo. Mas lembre-se, preste atenção no que você está dizendo. Você pode usar também o termo detritos para falar do que é descartado, né, como lixo. Você pode falar materiais descartados. E esses materiais descartados também podem ser substituídos por rejeitos. Mas aí, a questão da palavra rejeitos é que não é um sinônimo perfeito para lixo. Porque, em alguns casos, o lixo pode ser considerado como um lixo que pode ser aproveitado, que pode ser reciclado. Então, rejeitos é aquele lixo que não pode ser reaproveitado de forma alguma, né? Aí a gente vai chamar de rejeitos. Mas tem muito lixo que, se fosse encaminhado para o lugar adequado, talvez não poluía as galerias das ruas, talvez não provocava, né, tantos danos ambientais. E aí a gente vai partir para outra parte também da redação, que eu vou tentar ter esse cuidado toda semana de passar para vocês, que é prestar atenção na competência 1. A competência 1, corrigida pelo Enem, é também o critério 1 da prova do SSA, que é também o critério 1 de muitas provas. Muitas provas, a questão da correção começa pela questão gramatical. Só que quando a gente fala de gramática, dentro do texto, a gente fala de sentido.
Tem gente que pensa, por exemplo, que dominar a gramática é saber fazer um texto. E não. A gramática, ela é essencial para garantir que as palavras sejam escritas de forma adequada, mas não quer dizer que escorregar na gramática o teu texto não tenha sentido. É só você pensar no texto de uma criança. Na redação do Enem, você não pode repetir muito uma palavra. Mas aí a gente pensa, qual é a situação da produção de texto? É uma prova de vestibular. Uma criança escrevendo, né? Vamos supor que a criança estava com medo de uma barata, que a barata entrou no quarto dela. Ela provavelmente vai escrever o texto assim. Na minha casa entrou uma barata, aí a barata correu para debaixo da minha cama, aí a barata subiu na parede. Aí eu gritei com medo da barata, aí eu chamei minha mãe bateu a barata e jogou a barata fora. E aí você vai ver a repetição várias vezes da palavra barata, mas teve sentido. Avalie a situação. A criança estava com medo. A barata deve ter dado umas 30 carreiras dentro do quarto e ela só podia explicar o que aconteceu repetindo a palavra barata. A barata e a barata e a barata e a barata. Aí, crianças e crianças, o que é que eu queria dizer? Com certeza, Mariane, com certeza, Mariana. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso, me lembra? Mas dá sim, é um ótimo repertório, um livraço. Continuando aqui, o que você tem que avaliar são as condições de produção. Onde é que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar para dizer o seguinte, que a competência 1, tanto na prova do Enem quanto nas correções de outras provas, ela não só corrige a questão gramatical, ela corrige a questão de precisão vocabular. O que é precisão vocabular? É você ter um vocabulário adequado para falar de um assunto. Por exemplo, eu vou falar de tecnologia, eu vou, talvez, usar o termo conectividade, internet, download, upload, palavras que são do mesmo contexto da tecnologia. Na competência 1, a banca vai corrigir isso. Ela vai corrigir se você tem um vocabulário adequado para aquele assunto. Como é que eu vou fazer uma redação sobre saúde sem falar em saúde pública, sei lá, medicação, tratamento, prevenção? Então, tem termos que a gente chama de termos que pertencem ao mesmo campo. Deixa eu pegar outra cor aqui para escrever para vocês. Ao mesmo campo, né? Campo a gente entende como um universo, né? Campo semântico. O que é campo semântico? Um campo de sentido. Então, eu quero, crianças, que vocês adquiram, né, ao longo do ano, um vocabulário, né, diverso, para que vocês possam usar palavras adequadas para alguns assuntos. Essa semana a gente vai falar de meio ambiente, vai falar de descarte de lixo urbano. Falar de descarte de lixo urbano, a gente pode substituir lixo por todas essas palavras que estão aqui, mas a gente também precisa mostrar, na defesa dos nossos argumentos, que o nosso vocabulário tem palavras suficientes para falar sobre o meio ambiente. Porque tem gente que até fala do tema, mas falta termos adequados. Claro, mas eu vou ter que entender de um monte de termos? Vai. Eu vou ter que saber palavras de muitas áreas? Vai. Por exemplo, eu aprendo muito, e acho que meu vocabulário é muito ampliado pelas leituras que eu faço, né? Eu leio toda semana, mas também eu gosto muito de telejornal. E se você for pensar, o telejornal, ele tem várias seções, né? Ele tem a seção que vai falar de esporte, que vai falar de economia, que vai falar de meio ambiente, vai ter notícias sobre violência. E se você prestar atenção no vocabulário do jornalista, você vai perceber que tem situações que ele vai usar a mesma palavra, né? Por exemplo, indiciado, investigado, desvio de verba, né? Que eu não vou poder falar roubar na redação. Apesar de que a gente sabe que é roubo. A gente vai ter que falar desvio de verba. Então, eu presto muita atenção, porque, por exemplo, nos telejornais, que eu sei que se você for falar de emissora, tudo dá uma manipulada no assunto, mas você vai perceber que tem jornalistas específicos para cada área, que é justamente para que o vocabulário dele atenda àquela área que ele vai falar. Por exemplo, a correspondente de Brasília é a... Esqueci como é o nome dela, mas é sempre ela. Quando chamam notícias relacionadas à política, relacionadas a questões econômicas, muitas vezes é essa
jornalista. Na Globo, quando vai falar de economia, é sempre a economista Miriam Leitão. Na Globo, quando se vai falar de saúde, sempre chamam o doutor Drauzio Varela. Por quê? Porque a gente vai ver que essas pessoas elas têm um domínio vocabular da área que elas atuam, que é o que vai acontecer com vocês, amores. Quando vocês estiverem na faculdade, o repertório vocabular de vocês vai mudar totalmente e aquilo vai se incorporar às vivências de vocês, certo? Então anotem outras palavras que eu quero ver na redação de vocês sobre o tema dessa semana, tá? São palavras que eu vou dizer que são termos chaves, que não tem como falar de lixo, não tem como falar de meio ambiente sem usar alguns desses termos. Eu não estou dizendo que você vai pegar essas palavras e enfiar na sua redação, mas que eu espero, minha perspectiva é que muitas dessas palavras apareçam no texto de vocês. Por exemplo, você não vai dizer que as prefeituras elas precisam cuidar do lixo. Você vai dizer que as prefeituras precisam gerenciar os resíduos ou fazer a gestão de resíduos. Ai, Kleber, é mais bonito assim. Não é que é mais bonito, é que é mais adequado para você falar num texto dissertativo argumentativo. O edital está dizendo que você tem que usar a norma padrão da língua portuguesa. Então, eu não vou dizer cuidar do lixo. Eu vou dizer gestão dos resíduos. Tem que haver essa gestão, que é o mesmo que gerenciamento. Eu não vou dizer que o lixo causa problemas. Eu vou dizer que existem impactos ambientais que são provocados pelo lixo. Quando eu for falar das minhas propostas de intervenção, eu posso dizer que uma das soluções para reduzir a quantidade de produção de lixo no Brasil não é as pessoas deixarem de comprar e de descartar, mas é a sociedade passar a ter um consumo consciente. Está dizendo a mesma coisa, viu? Mas a gente está adequando o nosso vocabulário. Eu posso sugerir também educação ambiental. Você não vai dizer assim, nas escolas deve ter palestras para... como é que vocês gostam de dizer? Para conscientizar. Não, vocês vão dizer que é necessário uma educação ambiental. Porque a educação ambiental não é a construção de uma consciência, é a construção de uma educação que vai gerar uma consciência. Vocês vão dizer também, né? Não dá para dizer que o lixo suja as ruas, o lixo polui as vias. E vocês podem também, né, falar de resíduos sólidos urbanos, como eu já tinha mostrado anteriormente. Vocês não vão dizer que o povo joga lixo na rua. Há um descarte inadequado das empresas, das pessoas, né? E você pode também tratar na sua redação do lixo como uma questão de saúde pública, né? Porque o lixo também pode gerar impactos ambientais que cause problema na saúde das pessoas. Entendesse que além de ter sinônimos, tu precisa ter também um vocabulário adequado. Kleber, como é que eu vou fazer isso? Oxente, tu tem a mim na tua vida para te ajudar com todos esses termos. Mas é claro que são termos que a gente aprende com as nossas vivências. No meu caso, com as leituras que eu faço, da forma com que eu presto atenção no mundo. E quando eu falo a vocês de telejornal, me preocupa muito a geração de vocês ter perdido um pouco desse hábito de escutar alguém dizendo a notícia a você da forma correta, do que você sozinho ler a notícia. Porque eu sei que a fonte de informação da maioria de vocês hoje são as redes sociais. O que me preocupa é qual é o canal que você está acessando pelas redes sociais que está chegando essa notícia para você. Aí você diz assim, é o G1. Aí eu te pergunto, é só o G1? Se é só uma fonte, isso pode ser preocupante. Ah, Kleber, mas eu não tenho tempo de assistir telejornal. Hoje faz o seguinte, vai lá no YouTube, coloca lá CNN Brasil ao vivo e assiste. Tá lavando uma loucinha? Bota lá uma noticiazinha para tu ir lavando a loucinha e escutando. Tá fazendo uma faxina, bota lá uma notícia para tu escutar. Bota um brega também para tu dançar com a vassoura, mas bota também uma fonte de informação. Porque me preocupa muito você
receber aquilo de forma muito passiva, porque parece que quando as notícias no telejornal elas são narradas, você diz assim, oxente, isso aí. Quando você lê e quando você está nas redes sociais, você está tão habituado a só receber, 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 que às vezes você esquece de questionar. Às vezes você esquece de refletir. E, meus amores, não sejam o que a gente imagina que essa geração vai ser. Um conjunto de pessoas imbecilizadas porque perderam o senso crítico. E eu vou dizer uma coisa a vocês, não é coisa de jovens senhoras de 40 mais defender que jornal, telejornal, notícias pelo rádio ainda são importantes. É tanto que é quase assim impossível, mas acontece, de notícias serem fake news no telejornal, mas na rede social, na internet é mais comum. Eu particularmente leio as notícias na internet, mas às vezes eu vou pro telejornal para ver se vai sair lá. Para mim, se saiu no telejornal, se o César Tralli falou lá no Jornal Nacional, para mim é verdade. E durante muito tempo foi assim. A gente só acreditava nas notícias quando elas eram exibidas na TV. Ou então quando elas apareciam lá no plantão da Globo. Tan, 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 e você já sabe que é uma coisa urgente. Na internet, você tem mais possibilidade de ser manipulado. Então, meus amores, sejam os futuros intelectuais que a sociedade espera. Há alguns anos, a gente achava que os intelectuais não eram os filósofos e sociólogos, não. Eram as pessoas que têm uma vivência acadêmica. A gente respeitava muito a opinião de um advogado, de um engenheiro, de um médico, porque na nossa cabeça, quer dizer, pelo menos era assim socialmente, eram pessoas que tinham tido muito estudo, muito acesso à informação. E hoje a gente está percebendo que tem gente que entra na faculdade, sai por outro lado e não mudou nada na vida dele, tá? Bora lá para outra coisa, para vocês também não dizerem besteira. Clébia, a gente não trabalhou conclusão ainda. E na minha correção, você pediu para eu fazer algumas mudanças na conclusão. Pedi, mas calma. Calma que a gente ainda vai chegar nas orientações para a conclusão. Mas só para tu saber, certo? Quem eu vou poder citar, né, na minha... Deixa eu ver se aparece aqui. Quem eu vou poder citar na minha redação para falar sobre a conclusão desse tema, já que eu estou falando sobre lixo. Gente, quem cuida do lixo e da coleta de lixo nas cidades são as prefeituras. Então, quando vocês forem colocar uma proposta de intervenção, o primeiro órgão que precisa de uma intervenção são as prefeituras, não adianta. Mas, quando a gente fala de quem são os agentes que podem intervir na maioria dos problemas que a gente vai abordar aqui no curso, você vai falar de poder público. Mas é interessante saber a qual poder público você está se referindo. No caso do lixo, você pode até colocar o Ministério do Meio Ambiente deve orientar o poder público municipal. Ou você pode dizer o Ministério da Educação deve orientar as escolas do poder público federal. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui, só para resumir, é que esses aqui são os agentes mais adequados para colocar na proposta de intervenção. Quando você for falar governo municipal, você fala poder público municipal, poder público estadual, certo? É só para esclarecer, mas a gente vai trabalhar muito detalhadamente, principalmente quando vocês receberem o nosso e-book. Vocês vão ter muito direitinho todos os agentes sociais que vocês precisam usar, os nomes dos principais ministérios, quais são as funções desses ministérios e o nome dos ministros. Não precisa colocar o nome de ministro na redação. Porém, é importante saber, né? Porque vocês são os nossos futuros intelectuais, certo? Eu quero mostrar a vocês agora o que eu chamei de repertórios funcionais. Quando a gente fala de meio ambiente, né, e quando a gente fala assim, é necessário usar um repertório que seja legitimado, produtivo ou pertinente e produtivo, eu preciso, numa redação sobre meio ambiente, falar de pessoas que pensam sobre o meio ambiente. Então, a primeira referência que eu vou dar a vocês, e olhe,
vocês que estão aqui, Miguel, Juan, Arthur, Guilherme, Isabelle, Kerlan, Lara, Mariana, Rainara, Sara e Vitor, vocês vão me ouvir falar muito sobre esses autores que eu vou apresentar hoje. Por quê? Porque toda vez que eu pedir uma redação sobre meio ambiente, eu vou pedir para vocês pensarem num discurso de autoridade sobre meio ambiente. E eu vou repetir sempre esses mesmos autores. Aí vocês vão dizer assim, oxi, e vai ficar fazendo a gente só pensar nesses mesmos autores? Porque eles são autoridades contemporâneas, são intelectuais contemporâneos. E somente a repetição e o uso contínuo em todas as redações sobre meio ambiente é que vai fazer esses nomes entrar no teu juízo. Vamos lá. Quero que vocês anotem agora a nossa primeira referência de discurso de autoridade quando se fala de meio ambiente. Porque eu te pergunto, tu vai falar de meio ambiente, aí tu bota uma série, tu bota um acontecimento e tu bota um livro de literatura. Tá faltando um pouco, né, de ciência na tua redação. O olhar e o pensamento científico, ele vai ser sempre muito bem-vindo na redação. Agora, calma. Não é que eu esteja dizendo a você que você tem obrigação de ter um repertório de autoridade para usar. Mas se você tiver, tá ótimo. Quando se fala hoje de meio ambiente, uma das primeiras figuras, né, pelo menos uma das figuras mais populares no mundo acadêmico, é esse senhor que faleceu há 2 anos, infelizmente. Eu tinha muita vontade de ter uma aula com ele. Inclusive, ele veio ministrar uma aula em Garanhuns pela UIF. O UIF fez uma pós-graduação em culturas africanas e indígenas e ele foi o professor que fez a aula inaugural. Mas deixa eu contar uma coisa a vocês. Ele não tem formação acadêmica. Ele não foi para a faculdade. Ele não tem mestrado e ele não tem doutorado. No entanto, ele foi condecorado pela Universidade de Pernambuco como doutor honoris causa. Aí vocês já devem ter ouvido falar o que é doutor honoris causa. Doutor honoris causa é um título que as universidades concedem a uma pessoa que é autoridade no assunto, mesmo sem ela ter ido para a faculdade. Significa dizer que essa pessoa é tão sabida, que os doutores da faculdade vão em busca da sabedoria dessa pessoa para poder aprender. Aí você diz, oxe, isso existe? Existe. Não ligue conhecimento e inteligência a só as pessoas que foram para a faculdade. Tem muita gente muito inteligente e com muita sabedoria, porque aprendeu com as experiências de vida e trouxe essas experiências para uma reflexão pessoal, como é o caso do Antônio Bispo dos Santos, conhecido mundialmente como Nego Bispo. Kleber, quando eu for usá-lo na minha redação, eu digo o nome dele todinho ou digo Nego Bispo? Veja, se você conseguir aprender o nome dele todo, Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, use. Se você não conseguir lembrar, use Nego Bispo, escrito dessa maneira. Não é negro, é nego. Porque é assim que aqui no Nordeste a gente fala, né? Nego Bispo é do Piauí. E porque ele se tornou uma figura tão importante quando se fala de meio ambiente e de causas ambientalistas? Simplesmente porque ele é um pensador que escreveu livros e ele era uma liderança quilombola. Kleber, então quer dizer que todo mundo que nasce num quilombo pode ser um pensador? Não. Mas, no caso de Nego Bispo, ele transformou as vivências dele e os saberes morando em uma comunidade quilombola em reflexões sobre a sociedade brasileira e a origem da sociedade brasileira que nasceu nos quilombos. Inclusive, os quilombos, eles só mudaram de lugar. Quando os negros alforriados se esconderam no quilombo para não serem alforriados não, os fugitivos, se esconderam no quilombo para não serem capturados novamente, e quando eles foram libertados, eles se aquilombaram nas cidades.
E até hoje a gente pode dizer que existe quilombos urbanos. É só a gente ver as periferias brasileiras, a quantidade de pessoas pretas e pardas que estão lá. É de toda essa origem, que eu não vou entrar nessa seara agora. Mas eu quero te dizer que Nego Bispo é um pensador quilombola e por isso ele é importante. Por quê? Gente, não há no Brasil pessoas com uma relação mais direta e sábia com a terra do que quilombolas, indígenas, ribeirinhos e povos tradicionais, que foi o tema do Enem há 3 anos. É a valorização dos povos tradicionais brasileiros. Os quilombolas, eles são responsáveis pela produção do que a gente chama de agricultura familiar. Muito da agricultura limpa, da comida limpa, sem agrotóxico, são produzidas nesses quilombos. Aqui em Garanhuns nós temos estivas, tigre, estrela e castanhinho. Deixa eu ver se tem mais algum. Estivas. Tem mais um, não estou lembrando o nome agora. E nessas comunidades, né, existe o plantio de muitas culturas, muitas delas feitas por mulheres, porque nas comunidades quilombolas as mulheres são muito responsáveis pelo plantio. Aqui em Garanhuns, eu não sei se todo mundo sabe, mas na quarta-feira, a partir de 6 da manhã, das 6 da manhã ao meio-dia, tem uma feirinha de produtos orgânicos no Parque Euclides Dourado. E essa feirinha, ela quem vende nessa feirinha são pessoas dessas comunidades quilombolas que têm uma associação e eles produzem a partir do que eles plantam lá. Por exemplo, você vai encontrar, né, o beijuzinho fresquinho, com a tapioquinha fresquinha, mas você vai encontrar, por exemplo, um pão de cenoura, um pão de ora pronobis, que é uma plantinha que é cheia de nutrientes. Você vai encontrar um macarrão de ora pronobis, que é um macarrão feito de forma caseira. Porque no Brasil, essas comunidades, elas são responsáveis pela agricultura familiar, que muitas vezes é a que chega na tua casa. Né? Não é como é que se diz? O agronegócio, não. O agronegócio exporta. É a agricultura familiar. Inclusive, Garanhuns e outras cidades, porque isso já é uma lei federal, a Prefeitura de Garanhuns, ela compra muitos dos alimentos produzidos nas comunidades quilombolas e em algumas propriedades rurais, familiares, para fazer a merenda dos alunos do município. Isso já é uma lei, que as prefeituras elas comprem dos próprios produtores locais. E aí, voltando para Nego Bispo, ele acaba sendo uma autoridade porque ele trouxe todo esse saber da vida no quilombo para a academia. Como é que eu vou estudar num curso de ciências sociais como é um quilombo, o que é que eles comem, como eles vivem, sem ir no quilombo, sem falar com alguém do quilombo? Então, Nego Bispo é um doutor honoris causa, que é alguém que recebeu... doutor honoris causa, ele é maior do que mestre, ele é maior do que doutor. Ele é maior do que qualquer pessoa na universidade. É como se ele fosse detentor do saber e a faculdade vai em busca dessa pessoa. Kleber, e esse reconhecimento, ele é legal? É só você ler os livros dele para você saber que ele tem mais para ensinar para a faculdade do que a faculdade para ele. Então tem gente por aí dizendo que a faculdade não ensina... Epa, a gente está falando de alguém que tem uma vivência em um ambiente e que consegue refletir sobre isso. Não é que todo mundo pode ensinar a faculdade, não, viu? Não dando de doido, não, e não generalize isso, não. Nego Bispo tem uma citação que eu acho que ela é bastante interessante de vocês copiarem, que eu acho que com essa minha conversa toda vocês já copiaram aí. Só que na redação do Enem, para a gente fugir dos frasismos e para a gente mostrar à banca que a gente sabe de quem a gente realmente está falando, o ideal seria que você tivesse citações do Nego Bispo, mas que você usasse isso em forma de paráfrase. Paráfrase. Kleber, o que é uma paráfrase? É quando eu pego a citação de alguém, eu não vou precisar usar aspas, porque eu vou falar essa citação do meu jeito. Eu vou dizer do meu jeito o que o Nego Bispo disse e vou atribuir a ele a autoria. Para ficar bem claro para as senhoras e para os senhores, eu, tia Clébia, já preparei, não é um modelo pronto não, viu? É para vocês seguirem o estilo. Eu preparei para vocês uma contextualização
para a introdução, para vocês usarem, tanto nessa redação sobre o lixo, quanto para em outros temas que falar sobre meio ambiente. Segura que agora vem uma pedrada. Bota o capacete que lá vem pedrada. Como é que eu posso usar o Nego Bispo na minha redação? Eu vou dizer primeiro, né? Eu vou chamá-lo de pensador. Eu posso chamá-lo também de ambientalista? Pode, mas no caso do Nego Bispo seria pensador. Porque quando você fala quilombo, está subtendido que ele está falando das vivências no quilombo. E não tem como falar de vivência no quilombo sem falar de meio ambiente. Então, segundo o pensador quilombola Antônio Bispo dos Santos, Clébia, mas eu não aprendi o nome dele todo. Você disse que eu podia dizer, segundo o pensador quilombola, Nego Bispo, Clébia, e se eu usar o nome dele assim, mas minha gente, era assim que ele assinava os documentos, os livros, as palestras. Então, se você decorou, você vai dizer Antônio Bispo dos Santos, mais conhecido como Nego Bispo. Ou você vai dizer, segundo o pensador quilombola Nego Bispo, não é Nego Bispo não, mulher, é Nego Bispo. Nego Bispo, a terra não deve ser vista como um recurso, mas como um ente com o qual se estabelece uma relação. Não tem muita mudança da citação direta que ele disse, mas como foi feita algumas mudanças, não precisa de aspas, porque eu disse do meu jeito o que eu entendi do pensamento dele, tá? No entanto, na sociedade brasileira atual, predomina uma lógica de exploração dos recursos naturais. É muito do discurso ambientalista falar desse predomínio de uma lógica, para dizer assim, que predomina um pensamento, predomina uma atitude, é predominante na sociedade que os recursos naturais eles sejam explorados. Na sociedade brasileira, predomina uma lógica de exploração dos recursos naturais, o que intensifica problemas ambientais como o acúmulo de resíduos sólidos urbanos. Aqui, primeiro, eu coloquei resíduos sólidos urbanos, porque trata-se da contextualização. Subtende que em alguma parte da minha introdução eu vou dizer lixo. Eu quero que vocês copiem isso aqui, tá? 1 minuto para vocês copiarem, enquanto eu vou só solicitar aqui a minha equipe pedagógica que traga água para mim. Amores, eu sei que vocês copiaram, vou continuar agora, tá? Fazendo o seguinte com vocês. Claro que somente essa citação, né, ela não é assim, capaz de traduzir todo o pensamento de Nego Bispo. Mas aqui você já tem uma referência quando se falar de recursos da terra e dos cuidados que
a sociedade devia ter com a terra. Porque quando a gente fala de pessoas que nasceram em quilombo, né, algumas delas têm uma relação com o meio ambiente, com os cuidados ambientais, que é uma relação, uma lógica que a gente não consegue entender. Eu vou trazer para vocês outras citações, tá, do Nego Bispo, mas eu vou dizer para vocês que vocês não precisam anotar todas, se não quiserem. Mas se vocês anotarem todas, lembrem-se, nas próximas redações sobre meio ambiente que vocês fizerem, de não escrevê-las de forma direta, mas indireta. Por exemplo, né? Eu gosto muito dessa citação aqui dele que diz assim: o modelo dominante transforma a natureza em mercadoria. Eu entendo que ele está falando assim, que a sociedade hoje ela obriga, né, as pessoas a acharem que consumir é uma atitude interessante, é uma atitude correta. Porque esse modelo dominante vai transformando a natureza em mercadoria e vai trazendo como consequência os danos ambientais. É quase a mesma coisa do que ele diz aqui, ó. A sociedade moderna rompeu a relação de cuidado com a terra. Antigamente a gente via uma preocupação maior. Essa falta de cuidado com a terra, ela é tão evidente, né, que hoje a gente vê, por exemplo, nas ruas, as pessoas cortando árvore porque ela traz sujeira, né, porque cai muita folha. Quando, na verdade, a gente está vivendo esse calor infernal e se tivesse mais árvores, talvez a gente teria um tempo menos quente do que a gente está tendo agora. E aí, essa citação também aqui é muito interessante para você refletir e lembrar do pensamento do Nego Bispo. Não somos donos da terra, somos parte dela. Mas sempre lembrando, meus amores, de não fazer isso direto, mas fazer isso de forma indireta. Dizer do seu jeitinho e atribuir ao Nego Bispo, pensador quilombola. Clébia, por que você acha interessante? E você sempre diz para a gente usar somente a citação indireta. Olha, vê só. Quando tu usa a citação indireta, o corretor ele está observando que você foi capaz de ler, compreender o que o autor disse e interpretar. E vou dizer a vocês que hoje o grande problema nas redações é a incapacidade de ler, entender e interpretar, que é uma coisa totalmente diferente. O tema da redação não é um problema. O problema é o entendimento e o nível de senso crítico que o estudante tem ou não a partir dos próprios textos de apoio. Eu já tive vários estudantes que tiraram notas altas e foram para a redação sem saber exatamente qual era o tema. Mas conseguiram, né, a partir do senso crítico, das leituras dos textos de apoio, lembrar de repertórios, construir argumentos. E, pelo amor de Deus, meus amores, não deixe o mundo imbecilizar vocês, não. Sejam os futuros intelectuais, as pessoas que pensam, que discutem, que quando vocês falam, as pessoas param para ouvir, porque vocês têm o que dizer, tá? Depois de copiado, que eu acho que todo mundo deve ter copiado aí. Kleber, eu vou precisar aprender tudo isso. Não, meu amor. Escolhe uma dessas citações e guarda no teu coração. Toda vez que o assunto sobre o meio ambiente for adequado, mete lá um Nego Bispo que tu estará brilhando na redação, porque ele é, atualmente, um dos grandes intelectuais. Eu acho maravilhoso você atribuir a um mestre popular o conceito de que ele é um intelectual, porque não teve ninguém no mundo acadêmico que dissesse o que ele disse, que escrevesse o que ele escreveu. E isso é maravilhoso, e é interessante trazer isso para vocês também lembrarem que conhecimento científico, fazer ciência, é fazer pesquisa. E ele fez pesquisa, e ele fez ciência. E quando eu disse a vocês que ele não foi para a universidade para estudar, na verdade ele foi para a universidade para ensinar. Ele deu aula em muitos cursos de pós-graduação. Kleber, mas ele não é formado. Meus amores, ele é doutor honoris causa. Não tem ninguém com o pensamento e com as ideias que ele escreveu. Ah, então não vou fazer Enem, não vou entrar na faculdade e você é uma pessoa assim. Vai estudar? Vai estudar.
A não ser que tu realmente tenha o domínio de uma área que ninguém tenha. Aí eu vou trazer outra referência para vocês, certo? Esses dois nomes eu vou falar o ano todinho. Mas eu vou falar tanto que tu vai decorar igual meu filho. Ele não tem mais preocupação nenhuma quando faz redação sobre o meio ambiente, porque toda redação ele lembra desse outro pensador brasileiro, que é o Ailton Krenak, tá? O nome dele se escreve assim, ó. Esse aqui é o Ailton Krenak. Pelo nome, vocês já sabem, né? Já dá para perceber que ele é um líder indígena. Krenak. Que ele é um líder indígena. Então, eu não trouxe para vocês qualquer referência. Eu trouxe as maiores referências. Um líder quilombola e um líder indígena. Minha gente, esses dois grupos sociais são os que mais cuidam do meio ambiente. Por que tanta gente quer invadir terras indígenas? Porque elas são conservadas. Porque o indígena não quer ter aquele pedaço de terra para ganhar dinheiro. Ele quer porque a vida dele é em conexão com a natureza. O que a lógica do mercado não entende. A lógica do mercado entende assim. Como é que esses porra têm tanta terra e estão vivendo numa miséria dessa e só caçam um pouquinho e só comem um pouquinho da terra e não deixa a gente plantar para produzir o que a gente quer? Porque a relação que muitos grupos, muitas etnias indígenas têm com a terra funciona de uma lógica diferente. Aquela candidata à presidência, sei que é lá, Tronic, acho que é Tronic mesmo, é Tronic. Ela era, acho que ela era senadora, deputada, né, pelo Sul. E tem uma reunião, minha gente, que tem ela na internet. Que vergonha que ela passa. Tá ela e tá Sônia Guajajara. Sônia Guajajara hoje é a ministra dos povos originários, que tem esse ministério agora. E aí a Tronic diz assim, o que é que esses indígenas querem mais? A gente já garantiu para eles 7% das terras brasileiras. A gente já passou isso no papel. O que é que eles querem mais? Ganham um monte de terra e vivem como miseráveis. Vivem em casas que não têm conforto nenhum. Não estou dizendo que indígena tem que viver em casa sem conforto. Que não tem que ter um iPhone, que não tem que ter um carro, um carrão, porque a tecnologia chegou para todos. Mas em alguns aldeamentos eles vivem de forma simples, mesmo tendo uma terra que poderia ser explorada e que eles poderiam ganhar dinheiro. Mas eles não querem. Eles querem viver daquela forma simples. Doido e burro somos nós, que vivemos estressados porque queremos viver nesse mundo capitalista que diz você tem que produzir e tem que consumir. Você tem que produzir e tem que consumir. E se você consumir, você vai ser alguém. Se você não consumir, ninguém vai ligar para você na sociedade. Ailton Krenak talvez tenha um reconhecimento assim hoje mais popular do que Nego Bispo, porque hoje ele não é, assim como Nego Bispo, ele não é qualquer pensador. Ele é considerado um imortal da Academia Brasileira de Letras. Isso o que quer dizer? Kleber, eu sempre ouço o povo dizer Academia Brasileira de Letras. É o quê? O povo vai para lá fazer exercício com um livro na cabeça, Pega um livro assim e vai fazer uns agachamentos? Não. A Academia Brasileira de Letras é como se fosse uma organização que junta e concede títulos às pessoas que são intelectuais brasileiras. Então, Ailton Krenak foi o primeiro indígena a ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Não tem ninguém lá. E por que ele tem essa cadeira? Porque ele é reconhecido pela maior autoridade de intelectuais no Brasil como um ambientalista e um dos maiores intelectuais que pensam sobre o meio ambiente. Não é legal? Por exemplo, Fernanda Montenegro, que é uma das maiores atrizes do cinema brasileiro, ela tem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ela faz parte da academia. E por que ela faz parte? Porque ela é considerada um intelectual na área do cinema. Gilberto Gil também faz parte da Academia Brasileira de Letras. Por quê? Porque ele é considerado um intelectual, um entendedor do assunto quando se fala de música popular brasileira e de cultura. Então, o Ailton Krenak, ele vai ser citado por vocês para que esse repertório ele fique validado como líder indígena ambientalista.
ou como um pensador indígena ambientalista. É interessante, nesse caso, falar de ambientalismo, porque ele tem algumas interferências até na Constituição brasileira. Tem um discurso do Ailton Krenak que se popularizou. Eu vou anotar aqui, porque toda vez eu digo e esqueço de passar para a Bela. Esse discurso do Ailton Krenak, é um discurso que foi mundialmente conhecido. Ele foi para a tribuna para defender os direitos indígenas, ele foi todo vestido de branco, e enquanto ele fazia o discurso dele, ele passava uma tinta preta no rosto. Ele não estava fazendo blackface, não, é porque os Krenak, quando vão para uma guerra, enfrentar alguma coisa, eles pintam o rosto de preto. E aí esse vídeo percorreu o mundo e acho até que ele deveria viralizar novamente na internet. Então, Ailton Krenak diz assim: o progresso tem destruído as condições de vida no planeta. Gente, quando a gente fala do progresso, a gente está falando do grande consumismo, da produção de lixo, do descarte inadequado da tecnologia, da ideia de que progresso é concreto, que precisa ter muitos prédios e arranha-céus para a cidade parecer moderna, e modernidade e progresso não é concreto. Ao contrário, né, essas arquiteturas modernas estão cada vez mais provocando danos ambientais. Pode ser a casa de vocês, e me desculpe, mas essas caixas de vidro, um monte de vidro, tudo isso concentra muito calor. Significa dizer que a pessoa vai ter ar-condicionado, significa dizer que nós estamos enfiando o planeta no buraco. Mas, Clébia, como é que eu faço para citar o Ailton Krenak na minha redação? Se liga que a tia trouxe também uma contextualização, tá? Dessa vez, eu não coloquei o início como eu fiz com o Nego Bispo, mas vocês podem usar do mesmo jeito. Aqui eu coloquei: como defende o ambientalista indígena Ailton Krenak. Veja que eu fiz uma paráfrase da citação. A humanidade tem consumido o planeta como se houvesse uma alternativa de substituição. É simples. Quando tu lembrar de Ailton Krenak, você vai lembrar que ele fica dizendo assim, que a gente fica lascando o meio ambiente, esperando que ele se renove, esperando que tenha uma substituição. E a gente tem aprendido cada vez mais que os recursos naturais, eles podem ser finitos. Ailton Krenak está dizendo assim, tá pensando que o negócio não se acaba não, é? Se acaba. E um exemplo disso é a extinção dos animais, plantas que estão desaparecendo. Ou seja, aí o Krenak só está dizendo assim: tá pensando que o meio ambiente não vai se acabar, não? É bichinho. Vai, porque não tem substituição. E aí eu digo, ó, nesse sentido, a intensificação da produção de resíduos sólidos urbanos no Brasil evidencia a insustentabilidade. Eu não sei se os senhores e as senhoras já usaram insustentabilidade na redação, mas eu acho bastante pertinente pensar também nesse uso do atual modelo de consumo. Clébia, se eu pegar essa construção aqui que você fez e eu der uma adaptada assim para outro tema, vai se configurar como um plágio ou como uma cópia? Eu queria muito dizer isso a vocês, mas se ele está dizendo assim, consumo do planeta, e o consumo, a humanidade consumindo o planeta, e aqui, ao invés de eu colocar resíduos sólidos, eu relacionar com as chuvas, vai dar bom. Se eu colocar isso aqui e falar sobre a questão de desmatamento, vai dar bom também. Não estou te dando um modelo pronto, mas estou dizendo que o pensamento de Ailton Krenak, tu vai poder relacionar a vários temas de redação. Vários, tá? Me dei só um minutinho para que eu vá lá na casinha da Mônica e volte. Casinha da Mônica é o... E volte, tá? Enquanto vocês copiam. Fica aí, não sai daí não.
Já copiaram? Vamos adiante, tá? Vamos lá. Olhe, os senhores e as senhoras acabaram de ter agora duas ótimas referências quando se fala de defesa do meio ambiente. Mas, só para tu guardar aí um pensamento a mais, vou te trazer outras citações do Ailton Krenak e te dizer do seguinte: quando for cuidado com a terra, reconhecer que a terra é importante, que o meio ambiente é importante, tu pode atribuir a Nego Bispo. Quando se falar de consumo e de degradação do meio ambiente, tu também pode relacionar a ele. Porém, está mais ligado ao pensamento do Ailton Krenak. Ailton Krenak, ele não gosta, ó, vê só, ele não gosta, não é que ele não gosta do que a sustentabilidade pode provocar. Ele é contrário a essa, como é que ele chama? Eu vou usar uma palavra do meu universo, a essa prostituição do termo sustentabilidade. Porque ele diz que o mercado fica dizendo assim, compre esse lápis porque ele foi produzido de forma sustentável. Compre esse papel porque ele foi reciclado. E ele foi reciclado e foi utilizado uma forma sustentável de produção. E aí o Ailton Krenak diz que esse discurso não faz com que você seja sustentável, faz com que você seja consumista. Por quê? Se você já tem um lápis, você não precisa de dois, porque você já tem um. Então, o ideal de ser sustentável não é comprar um material sustentável, é não comprar. Se você já tem um par de sapato, você não precisa de outro. Se você tem uma bolsa, você não precisa de outra. Não é a lógica que nós que estamos aqui nessa sala virtual vivemos. Mas para Ailton Krenak, essa seria a lógica que nós adiaríamos o fim do mundo. Porque ele diz que o fim do mundo quem vai provocar somos nós. E uma forma de adiar o fim do mundo é reduzir o consumo. Que a gente talvez não vai reduzir, porque o mundo capitalista ao nosso redor fica todo o tempo dizendo que a gente tem que comprar, né? Que as meninas têm que ter muita maquiagem, que as mulheres precisam ter muitas bolsas, né? É só ver o povo que fica rico assim, as digitais influencers da internet, que não tem influência nenhuma, ficou rica, a primeira coisa é fazer um armário encher de bolsa, um monte de bolsa cara que elas não sabem nem como usar, não tem nem roupa para usar, só para mostrar que tem dinheiro. Então, às vezes, o consumo é uma coisa de gente besta, de gente idiota. Quantas vezes vocês não já viram que atores hollywoodianos, por exemplo, Keanu Reeves, por exemplo, ele anda de metrô. E ele doa parte do salário dele para instituições de caridade, porque ele não precisa de muito para viver. Porque a gente, de fato, não precisa de muito para viver. Mas o universo do consumo e o capitalismo diz que a gente precisa. Mas a gente não precisa. As coisas simples são muito legais. Ah, Clébia, mas consumo é bom, porque eu já ouvi dizer que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Será? Será? Será que a felicidade tá mesmo num vinho francês ou numa água de coco geladinha quando tu tá com calor? Ou até na água, que eu acabei de beber agora, é bem geladinha. Mas enfim. Eu também estou reproduzindo esse discurso, porque depois de ler Ailton Krenak, né, primeiro o livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, você fica meio impactado pensando assim, meu irmão, eu estou contribuindo com isso aí, meu Deus. Claro que depois você desendoida um pouquinho e vê que não é um trabalho só seu, que você pode fazer sua parte por uma questão de consciência mesmo, por uma questão de consciência ambiental, que de fato é isso que está faltando. Tá? Quando você diz assim, ah, mas eu sou consciente ambiental, não jogo lixo na rua. Mas não é só isso não, viu? Tu não joga lixo na rua e tem 30 sapatos que tu nem usa, mas tá tudo guardado lá. Aí tu vai jogar fora, vai produzir lixo. Enfim. Ó, outra coisa que eu quero dizer para vocês em relação a essa redação sobre lixo, o que é que pode ser feito para minimizar esse problema? Se a gente está falando de lixo, a gente pode falar de coisas muito simples na proposta de intervenção, como coleta seletiva e reciclagem.
Kleber, mas isso não já é uma coisa óbvia? Não, meus amores, não é todo município no Brasil que tem a coleta seletiva. Nem adianta dar uma de ambientalista ou de pessoa preocupada com o meio ambiente e separar o lixo morando em Garanhuns ou talvez nas cidades onde vocês estão. Porque quem vir catar o lixo vai levar do mesmo jeito. Porque em algumas cidades não tem essa coleta seletiva, né? Que separa papel, vidro e plástico. Você pode dizer também que pode ser feita campanhas educativas sobre um consumo consciente. Não é sobre jogar lixo no chão ou não. É sobre reduzir o consumo para reduzir a produção de lixo. Kleber, quem pode fazer essas campanhas educativas? É o Ministério da Educação? Não. Só porque tem educativas, não precisa ser o Ministério da Educação. Pode ser o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente. Vocês não assistem TV, sei lá se vocês assistem, mas vocês veem na TV passando propagandas educativas do Ministério da Saúde, falando de doenças, do Ministério do Meio Ambiente. Sempre vai ter Ministério do Meio Ambiente. Meu Deus do céu, peraí que eu apertei o negócio errado aqui. Ministério do Meio Ambiente. A escrita é assim, porque eu não estou escrevendo do computador para lá, estou escrevendo com o mouse. O Ministério do Meio Ambiente, ele pode fazer campanhas educativas, assim como o Ministério da Tecnologia e o Ministério dos Direitos Humanos pode fazer campanhas agora para falar, campanhas educativas para mostrar o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente digital. Também pode sugerir programas de compostagem, né, que é a redução do lixo orgânico. Quando você falar políticas públicas, é bonito, né? Falar políticas públicas, mas eu vou te perguntar quais? O que é uma política pública? Gente, uma política pública é um projeto, é uma campanha educativa, é a produção de algum material didático. Política pública, essa daqui que eu sugiro, é de logística reversa, que é o que a Coca-Cola tem feito agora. A Coca-Cola voltou, e eu não sei, a Coca-Cola fez até umas propagandas, mas eu não sei como é que tá. Eu nunca mais vi no mercado. Mas a Coca-Cola, ela estava com a produção de retorno de garrafas, tanto da Fanta quanto da Coca-Cola, né? Que a Fanta é produzida pela Coca. Meio doido dizer isso, mas é. Fanta, Coca, enfim, é da mesma empresa. E aí eles estavam fazendo essa questão de retorno de embalagens. Isso se chama de logística reversa. A Natura faz isso e a Boticário também faz isso. Você leva embalagens usadas e você troca por descontos em produtos novos dessas empresas. Muita gente não sabe disso porque eu acho que é muito pouco divulgado por essas empresas. Mas já tem muitas empresas fazendo essa coisa da logística reversa. Alguns restaurantes, assim, em alguns lugares, né, eles obrigam, você quer levar uma comida para casa, eles obrigam você a comprar a embalagem deles para poder levar a comida para casa. Eu já tive várias brigas com lugares aqui em Garanhuns. Então, às vezes, quando eu tô com tempo de ir fazer minha retirada, eu levo a minha cubuquinha e peço para colocar aqui, porque senão eles vão cobrar a embalagem deles, que vai ser mais um lixo que eu vou trazer para casa. Aí você diz assim, e pode isso? Pode! Principalmente porque eu estou comprando a comida. Se não botar no meu pote, eu não compro a comida. Porque eu não vou comprar o pote deles, que vai pro lixo, ou eu vou comprar o meu, que eu vou lavar depois. Kleber, mas isso realmente funciona se você for com um discurso dizendo, olha, eu quero a caixa. Você tem logística reversa aqui, né, de retorno de embalagens, porque eu não quero levar a embalagem que vai pro lixo, então eu trouxe a minha. Aí, se você não levou a sua, eles obrigam você a pagar a comida e ainda pagar a embalagem, o que é errado. Também é uma proposta, e não é só para essa redação não, viu? Mas para outras redações também, propor a política pública de incentivo à economia circular, que é o reaproveitamento de materiais, que eu acho o povo brasileiro tudo cheio de frescura, né? Como a gente diz aqui em Pernambuco, tudo, não sei se vocês entenderam,
que é um povo que não compro roupa em brechó porque eu não sei da energia. Homem, lava a roupa, que tá ótimo. Eu só não compro mais em brechó, roupa usada, porque não cabe em mim. Né? Mas eu compro roupa de brechó virtual. Inclusive, eu sigo uma digital influencer do Ceará, que ela é jornalista e ela também é blogueira de moda, que de vez em quando ela faz uns brechós virtuais e aí ela coloca a galera em um grupo, ela sempre me coloca, porque ela sabe que eu sempre vou comprar. Já comprei bolsa, já comprei bota, já comprei vestido, porque eu acho a questão da economia circular massa. Eu acho arretado. Uma vez aconteceu uma coisa comigo bem engraçada. Eu comprei um tênis bem legal, dourado, rainha. Tipo, um tênis rainha é muito caro. E eu lembro que foi num brechó no Facebook há muito tempo. Tava bem baratinho. Acho que era 25, 30 conto. Eu comprei porque eu achei lindo. E eu fui dar aula. Aí uma menina disse assim: professora, a senhora comprou esse tênis aonde? Eu disse: mulher, comprei no brechó, não é lindo? Ela: era meu, fui eu que vendi. Eu achei ótimo, eu não fiquei com vergonha. Porque há muito tempo eu já uso. Porque eu acho que é uma maneira massa de reaproveitamento. Eu acho que tem coisas que estão em bom estado, que as pessoas descartam. Inclusive, eu e meu marido, a gente adora loja de usado. A gente adora. Toda vez que a gente passa por uma, a gente passa olhando assim. Porque a gente já comprou, tipo, móvel e reciclou e reformou. E outra coisa também é sugerir, né, que o governo federal faça a devida fiscalização e multe descartes irregulares quando se fala de lixo. Porque eu não estou falando do descarte que você jogou o papel do pirulito no chão, mas eu estou falando das grandes empresas que muitas vezes descarta ou polui e não é denunciado e nada é feito. Vou dar um exemplo. Nós temos uma grande produção de roupa, principalmente de jeans, aqui em Pernambuco. Santa Cruz do Capibaribe e... Santa Cruz do Capibaribe e... Como é a outra cidade? Santa Cruz. Meu Deus, qual é a outra cidade aí, minha gente, que vende? Que o povo chamava de Sri Lanka. E pessoas do sul e sudeste vêm comprar o jeans produzido aqui para vender nos outros estados. Inclusive, já me disseram que a Toritama. Perfeito, Toritama, isso mesmo. Toritama, Juan. Olha, Toritama e Santa Cruz de Capibaribe, assim, é conhecido num. Eu já viajei para outros estados e o pessoal, não conheço Pernambuco. Tua cidade é perto de Toritama, que eu já fui lá comprar roupa. E vem muita gente. É tanto que no dia de feira é um inferno. Já me disseram que é um inferno. É tanto ônibus, é tanta loja. E principalmente na produção e lavagem do jeans. E aí o que é que acontece? Em Toritama, é Toritama? É. Tem um rio que está poluído por causa da lavagem do jeans e por causa da falta de controle ambiental. Existe esse descarte não, né? Mas a água da lavagem do jeans, ela vai direto para um rio lá que já está completamente poluído. Clébia, como é que eu posso ver mais um pouquinho sobre isso? Eu acho que é na Netflix, mas eu acho que você encontra no YouTube. Tem um documentário ótimo falando sobre isso e falando também sobre o trabalho análogo à escravidão que acontece tanto em Toritama quanto em Santa Cruz, que é da galera que costura e ganha pouquíssimo por produção de peça. O nome do documentário é Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Pessoas de outros estados assistem esse documentário e ficam aterrorizados com essa questão do trabalho análogo à escravidão, mas mostrando também essa produção do jeans em Toritama e em Santa Cruz do Capibaribe. Eu me lembrei exatamente como é se tiver alguma mudança assim de como é escrito, vocês acham fácil? É porque é uma frase de uma música de Chico Buarque, que fala estou me guardando para quando o carnaval chegar. Eu acho que é exatamente esse documentário. Vejam depois, que eu acho o documentário um produto incrível quando se fala de capital cultural, quando se fala de conhecimento de mundo e de repertório, tá? Ainda, né, sugerindo a vocês o que vocês podem pensar sobre propostas, quando você vai organizar as ideias, na conclusão,
você sempre tem que relacionar, né, o agente. Peraí, marquei aqui errado. Você tem que relacionar, ó, presta atenção, o agente, a ação e o objetivo dessa ação. Por exemplo, como vocês vão falar de lixo nessa redação da semana, o órgão correto para sugerir uma ação é o governo municipal. O que é que o governo municipal deve fazer? Pouquíssimas vezes vocês vão falar em políticas governamentais de criação, porque muita coisa já foi criada ou tem uma lei sobre isso. O que falta é cumprimento da lei. Mas quando se fala, por exemplo, de coleta seletiva, que na maioria dos municípios não tem, você pode falar em criar. Mas como muita coisa já existe e às vezes não funcionam como deveria, os verbos mais adequados seriam ampliar e implementar. Implementar é uma criação que parte de algo que já existe, que é diferente de criar do nada. Então, uma proposta que eu acho que é muito pertinente para essa redação sobre o lixo é sugerir a coleta seletiva em bairros estratégicos para reduzir o volume de resíduos sólidos urbanos. Outra estratégia também seria conscientizar a população sobre a reciclagem. Mas eu substituiria a palavra conscientizar por educar. Porque não adianta eu ficar falando de consciência, se eu não educo ambientalmente as pessoas. Então, oferecer uma educação ambiental seria uma estratégia maravilhosa. Por exemplo, né, algumas universidades que vão para a rua têm alguns projetos de educação ambiental, de aproveitamento de espaços urbanos. Eu vou dar um exemplo aqui, o Zeca Pagodinho. Ele mora no Xerém, que é uma comunidade no Rio de Janeiro, que é tudo muito misturado, assim, favela. E ele mora lá em Xerém ele sempre mora lá. Inclusive toma uma com os vizinhos e conhece o povo. E ele tinha um terreno perto da casa dele que ele cedeu para a comunidade lá do Xerém e eles fizeram uma horta comunitária. E aí plantaram, ele deu o maior incentivo, a galera plantou e aí produz verdura, fruta e todo mundo aproveita daquilo. E, de certa forma, né, ele ajudou as pessoas a terem uma certa consciência ambiental, mesmo que não fosse através de uma educação academizada. E isso é a produção de um saber, né, popular que pode contribuir com o meio ambiente. Tem um texto que eu quero que vocês façam a leitura e, além de fazer a leitura desse texto e pensar sobre ele, eu vou sugerir, né, o texto também vai para o grupo. E, por favor, leiam e, por favor, vejam o grupo, que eu não sei o que é que tem nos dedos e nos olhos de vocês, que vocês não veem as coisas que muitas vezes Bela posta lá no grupo, tá? Então, a sugestão de leitura é uma crônica, eu vou colocar aqui, na verdade é um conto, deixa eu mudar aqui a letra, é um conto de título Muribeca. Autor pernambucano. E aí quem vai fazer o SSA se liga que Marcelino Freire já caiu na prova do SSA. Tem tudo para cair de novo. E sugestão de documentários, tá? De docs. O primeiro foi o que eu disse, né? Estou me guardando. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. E o segundo, que quem não viu e vai fazer vestibular, e talvez esse ano a questão ambiental pode ser uma pauta muito importante, e tu não viu esse documentário que eu vou sugerir, tu tá fazendo nada da tua vida. Seria o documentário Lixo Extraordinário, que tem
como produtor, né, Lixo Extraordinário, que foi produzido pelo artista plástico, né, foi coprodução, produção do artista plástico chamado Vic Muniz, que não mora no Brasil, porque se ele morasse no Brasil, ele ia morrer de fome, porque brasileiro muitas vezes não dá muito valor ao que é produzido no Brasil. Vic Muniz, ele fez algumas obras dele a partir do lixo. Não é pegar uma garrafa PET e fazer um brinquedo, não. Ele fazia quadros gigantes e a montagem das figuras ele usava pó de café, lixo, pneu. E o trabalho dele é tão fantástico que teve uma novela da Globo chamada Passione, que a abertura da novela era feita com obras de Vic Muniz. E aí, Vic Muniz, esse documentário, ele é interessantíssimo, minha gente. Interessantíssimo. Esse documentário, ele foi gravado num lixão de Gramacho. E agora eu tô aqui perdida, eu acho que é em São Paulo, No lixão de Gramacho, em São Paulo, que é um grande lixão, que trabalha muita gente na questão da reciclagem. Inclusive, eles têm uma associação lá muito bem organizada de catadores. E Vic Muniz foi catar lixo lá para construir suas obras. Só que vai ter muitos relatos de amor ao lixo. Vai ter muitos relatos de pessoas que não sabem viver de outra coisa a não ser da reciclagem. Vocês vão ver pessoas, pelo menos um líder lá, comunitário, da comunidade de catadores, que começou a ler clássicos da literatura por causa de livros que achou no lixo. Ele se intelectualizou. Muito parecido com a história da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus, que a gente vai falar sobre ela em outra aula. E eu acho que, eu não sei o que vocês andam consumindo na internet, através, né, das plataformas digitais, mas assistir Lixo Extraordinário é uma obrigação. É uma obrigação para a gente pensar sobre produção de lixo, sobre como o lixo pode ser luxo, sobre o que é descartado na natureza, né? Porque não é só no lixo dos Estados Unidos não, viu, bebê? Que muitas vezes, e eu adoro ver vídeos assim, a galera cata coisas muito novas para levar para casa. No Brasil também existe muito descarte do que pode ser aproveitado. Tem outro curta, que esse aqui é um clássico, é um dos curtas brasileiros mais premiados no mundo. Se chama Ilha das Flores. Ilha das Flores, que é uma produção de... Ele é um diretor muito famoso, esqueci agora. Ilha das Flores é um doczinho pequenininho e vai falar de um lixão, acho que é em Minas, chamada Ilha das Flores, que é bem doido, né? Um lixão chamado Ilha das Flores. Minha gente, esse curta dá uma apertada no seu juízo, assim. Até porque ele é construído de uma forma muito inteligente, como como na Grécia Antiga, a construção do conhecimento era feita. Né? A pessoa diz assim, porcos. Aí o documentário diz, porcos são seres, não sei o que lá. Lixo. É muito bom a reflexão que o documentário faz. Eu vou dizer a vocês, assistindo pelo menos esse 2 e esse 3, vocês vão falar sobre descarte, consumo, de uma forma com tanta propriedade, que eu vou dar o título honoris causa a vocês. Porque, olha, esses 2 documentários, além de mostrar uma realidade que às vezes está distante da gente, faz a gente fazer, assim, ter umas reflexões muito absurdas. O texto que eu estou sugerindo, ele faz um casamento com esse documentário Lixo Extraordinário. O autor pernambucano, que eu nem botei o nome dele aqui, Marcelino Freire, meu amigo, porque eu fico tietando o povo, até o povo se lembrar de mim, saber meu nome. Faz muito tempo que eu admiro a obra de Marcelino, desculpa. Eu já fiz algumas oficinas dele, porque ele faz oficina de escrita literária. Quando ele vem a Garanhuns, eu sempre vou para palestra. Eu tenho os livros dele, inclusive o último livro dele, Escalavra, é uma das coisas mais fantásticas que eu já li na minha vida.
E Marcelino Freire é, né, pernambucano, mas ele não mora em Pernambuco, ele mora em São Paulo. Hoje ele é um dos escritores contemporâneos muito bem considerados no mundo da literatura. E esse texto que ele escreveu foi... Eu escrevi Miribeca, mas é Muribeca. Foi quando um lixão, né, no bairro da Muribeca, que é um bairro periférico, pobre, que tinha até palafitas, o prefeito de Recife, que eu não lembro quem era na época, queria tirar o lixão de lá. Então, a personagem desse texto é uma mulher questionando por que querem tirar a gente do lixão? Por que querem tirar a gente do nosso paraíso? Se é daqui que a gente tira o nosso sustento. Onde é que eu vou achar carne boa para comer? Onde é que eu vou achar vestido de noiva? Onde é que eu vou achar remédio, band-aid, se tirar o lixão daqui? É muita coisa que se joga, meu senhor, que pode ser reaproveitado. Então, esse texto é um texto, assim, maravilhoso. É só você pensar numa personagem, assim, bem aperreada falando. E aí era uma tarefinha de casa que eu queria que, ao invés de vocês passassem tanto tempo no celular vendo besteira, porque isso também é importante, dê uma pesquisada sobre isso. Vocês vão, com toda certeza, gostar. Obrigada, Sara. Eu só vi depois, Sara. É Muribeca, não é Miribeca, não. Muribeca. Para que fique mais fácil de vocês acessarem, né? A gente coloca os links, certo? E a plataforma abre a partir de amanhã com esse tema sobre a produção de lixo. A proposta a gente vai colocar no grupo, porque eu acho que vocês recebem. Eu acho que amanhã dá para mandar para vocês o e-book. Nosso e-book já está pronto, né? A gente só vai fazer uma revisão final para mandar para vocês. E todas as propostas vão estar nesse e-book, que é o material de estudo de vocês, que a gente vai estudar aqui em algumas aulas. Mas a gente vai colocar todas essas sugestões aí no grupo. Não deixem de ver, não? Não sejam, não, os futuros imbecilaloides, sejam os futuros intelectuais que vão ter muito conhecimento de mundo, porque quando a gente tem muito conhecimento de mundo, a gente não é enganado, a gente pensa o mundo de uma forma diferente. Pense nos netos de vocês, o mundo que eles vão encontrar se a gente não fizer alguma coisa agora para adiar o fim do mundo, como diz o Ailton Krenak. Vou deixar todas essas sugestões no grupo. O simulado vai funcionar assim, semana que vem. A gente vai liberar o tema na plataforma, certo? Você vai ver lá o tema na plataforma. Você vai cronometrar seu tempo e vai tentar mandar em 2 horas e 30 minutos. Se você não conseguir mandar nesse horário, o tema vai fechar. Mas ele vai abrir de novo depois, certo? É só para você testar. Eita, hoje eu vou sentar para fazer um simulado. A plataforma vai abrir 7 horas da noite e eu tenho até 9h30 para fazer a redação. Eu vou tentar fazer isso. Entenderam como é? Ah, quarta-feira que vem não tem aula. Tem simulado. Não vá dizer que não tem atividade, não, porque tem. Você só não é obrigado a participar, tá? No momento. Você pode pegar o tema e depois fazer, quando ele estiver liberado de novo na plataforma. Mas a ideia era que vocês estivessem online. Eu até vou tentar abrir a sala para ficar online, para quem quiser entrar e me perguntar qualquer coisa. Só para vocês saberem que, de certa forma, eu estou cumprindo o horário de aula, esperando que vocês façam um simulado. Caso eu não consiga acessar, porque eu estarei fora de Pernambuco, eu vou fazer uma prova, que eu não vou passar, eu sei que eu não vou passar. Não é que eu sou descrente do que eu sei, não. É porque tem uma questão da língua estrangeira que eu ainda não tenho uma nova língua estrangeira. Então, essa prova pede, eu sei. Vou fazer ela por experiência. Então, eu não sei se eu vou estar... o simulado é na quarta-feira, Sara, no mesmo horário de aula. A gente libera a plataforma... Vocês abrem a plataforma, olham o tema e tentam fazer em 2 horas. Eu vou tentar ficar aqui online. Talvez eu não consiga, porque eu vou estar chorando, porque a prova vai ser muito difícil. Mas eu vou ficar aqui online, na sala aberta, porque se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês tiram comigo. Entendeu, Sara? E aí, deixa só para finalizar, deixa eu só falar uma coisa que Mariana Barbosa, ela colocou aqui como sugestão o Diário de Anne Frank, como um repertório interessante para usar em diversas redações, né? Primeiro, o Diário de Anne Frank, a gente pode falar sobre a questão do próprio preconceito, né, no genocídio que foi dos judeus.
A gente pode falar da própria Anne Frank, a violência que ela sofreu como uma criança e a violência que ela assistiu. A gente pode até associar isso a situações de violência em que as crianças são submetidas, quando na verdade elas deveriam ser protegidas. E tem outras questões históricas também. E aí eu vou fazer o seguinte, Mariana, para ficar mais claro, vou colocar em uma aula. Tem um próximo tema, eu acho que é daqui uns 3 temas, que eu acho que dá para usar esse livro, tá? Que é um livro que eu também recomendo. No material de vocês vai sugestões de livros e de filmes. Não tá Anne Frank, mas tem um monte de livro brasileiro legal. Aí a pergunta que a professora não quer deixar de fazer. Amores, alguma dúvida? Falem agora ou não se calem para sempre. Manda uma mensagem no privado. Alguma dúvida, crianças que estão aqui nessa aula de hoje? Miguel, Juan, Vitor, Guilherme, Isabelle, Kerlon, Lara, Mariana, Rainara, Sara e Vitor. Juan também é do presencial no sábado, vai faltar sábado, por isso que assistiu a aula hoje. E no caso, Juan e Sara vão fazer, né, de sábado agora 8 no presencial. Alguma dúvida, minhas crianças? Não, então ótimo, ó, um cheiro para todos vocês. Eu quero dizer que semana que vem é um feriado, aí vocês vão aproveitar para quê? Para fazer as redações que ainda não mandaram, porque a tia, ela vai fazer o quê? Ela vai deixar todos os temas abertos para vocês atualizarem. Ah, Kleber, mas eu já fiz, então não precisa atualizar. Tu vai descansar, vai viver tua vida, vai viver teu feriado, vai dormir bem muito, porque tem gente que não vai precisar ir para a escola, vai poder acordar mais tarde, o que é delicioso, o que é maravilhoso. E nós nos encontramos de hoje a 15. De hoje a 8, eu vou ficar online durante o simulado. Se eu não conseguir ficar online, abro uma sala aqui no Zoom e vocês ingressam, se vocês quiserem. Eu não vou poder ficar online porque... Ai, meu Deus, eu desliguei, foi? Ah, desliguei não. Eu não sei se eu vou poder ficar online, tá? Mas eu aviso a vocês e os repertórios que eu falei hoje podem ser usados também no simulado, porque o simulado o eixo é meio ambiente. Meu amor, um cheiro para vocês, um cheiro, Mariana, um cheiro, todo mundo, Sara, Vitor, Kerlon, todo mundo, Juan, Miguel, Arthur, Isabelle, Lara, Vitor, todo mundo, um cheiro para vocês e até a próxima.